mostrando para sua audiência que, além daquelas 50 e tantas especialidades que tem lá na AMB, cara, existe um outro caminho, que é o caminho de business. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Por Falar em Consultório. Hoje temos um convidado externo aí, especial, médico, grande empreendedor, o Wander Cortese, do Rio aí, médico, mas trilhou um caminho diferente aí. Na verdade todos os médicos são empreendedores, mas você foi empreender com, enfim, empresa mesmo. Obrigado por estar aqui, topar bater esse papo aí com os nossos colegas. Pô, obrigado. Finalmente a gente conseguiu, né, cara? A gente já acompanha a jornada um do outro há muitos anos e como eu sou carioca, né, a gente fica tentando encaixar as agendas quando eu estivesse aqui para conversar com a turma. Prazer estar aqui e vamos embora, que eu puder contribuir aí com a jornada de quem está nesse mundo de medicina e também de empreendedorismo. Espero contribuir e deixar aqui um combinado que menos sobre o que eu fiz certo, mas também onde que eu errei, porque acho que é uma forma de eu evitar que outros se machuquem como eu me machuquei. É isso aí, cara. Eu gosto de falar que o médico é empreendedor, mas ninguém avisou, né? Exatamente. E tem vários caminhos diferentes, né? De repente é legal se puder começar contando um pouquinho como é que foi o início da jornada, por que você pensou em ser médico, da onde que veio isso, Bora. e depois por onde que desembocou aí. Tudo começa a família que eu nasço. Meu pai é médico, meu pai é cirurgião cardíaco. Já não atua como cirurgião cardíaco, já está mais velhinho, mas cresci ali vendo meu pai de branquinho, como os médicos andavam naquela época e tal. Minha irmã mais velha, tem duas irmãs, a mais velha fez medicina, eu acompanhei esse processo dela no vestibular. E seja por uma inspiração ali, influência de ver meu pai, minha irmã, também teve a questão do desafio. Que assim, chega na época do vestibular, existia todo um desafio sobre a medicina na federal e tal, né? Estou falando de 20 e tantos anos, não sei muito bem como está hoje. Então, para mim, ali veio minha decisão, vou fazer vestibular para medicina. Entrei lá na Federal do Rio de Janeiro, e àquela altura eu achava que ia ser medicão mesmo, sabe? Ia seguir lá o caminho do meu pai. Eu tenho esse nome diferente, para não dizer outra coisa. Esse nome diferente vem dele, eu tenho o nome dele, fazendo medicina. E aí já comecei a acompanhar com ele. Ia numa cirurgia, né? Uma revascularização do miocárdio, a ponte de safena. Aí ele me deixava já suturar a perna de onde tira a safena. Então já me sentia super medicão e tal. E estava ali feliz. Até que algo acontece de diferente na minha vida. Estava no início da faculdade. E eu termino um namoro. Terminei um namoro e, Uma médica, né? na verdade, não. Essa namorada, ela era estudante de direito. E ela era minha namorada desde antes da faculdade. Tá. Eu casei com uma médica. Casou com a médica. Eu digo que a minha co-founder da minha família, né? Que a gente tem founders e co-founder, minha co-founder da família, Boa. Didi, minha esposa médica. E aí eu termino esse namoro e pasmem os mais novos, mas àquela altura, se você terminava um namoro e queria arranjar, né, namorado, namorada, você tinha que ir em festas. Não tinha. Não tinha um negócio de ir pra direita, pra esquerda, eu não peguei essa época não. E eu comecei a ir nas festas, e as festas eu chegava, era sempre assim, ó, fila pra entrar, o bar pra pegar bebida era uma confusão, o banheiro sujo, botavam mais gente do que cabia no espaço. Eu falei, cara, não é possível. E sempre terminava em briga, porque era uma confusão, aí todo mundo ficava insatisfeito, tinha briga. Eu falei, cara, não é possível. Isso é o que tem de melhor de festas? E aí eu lembro de um sentimento que era assim, peraí, cara, ninguém vai fazer algo melhor? Então eu vou fazer. Que eu acho que isso é um pouco do fio desencapado que a pessoa que tem características empreendedoras ela tem. Primeiro, ela é muito crítica. Ela anda no mundo assim, cara, ela vai observando tudo. É um sentido meio diferente que é assim, cara, isso não tá legal, isso não tá legal. Mas se você para nisso e só diz não tá legal, você vira um cara azedo, chato, né? Reclama de tudo. Vai reclamar ou vai fazer? Exatamente, você fica assim, bom, isso não tá legal. Mas por outro lado, se na tua cabeça já vem assim, e se fizesse um pouquinho diferente? Então era muito assim, eu ficava olhando e propondo. Aí no caso das festas eu falei, peraí, como é que seria uma festa melhor? Bom, uma entrada mais organizada, um bar amplo o suficiente para que as pessoas consigam alcançá-lo. Afinal de contas é no bar que a festa, né, monetiza muito mais. Um banheiro que, pô, minimamente tem ali uma rotatividade de personagem limpando. Coisas simples, não é botar a Ivete pra tocar. Não precisa. Aí eu peguei e fiz. No que eu fiz a primeira festa, meus pais moravam numa casa que tinha um quintal. Fiz no quintal da casa dos meus pais. Eu lembro que no dia seguinte, as pessoas me ligando e dizendo assim, cara, foi a melhor festa da faculdade. Eu não acreditava, porque eu falei, que isso, cara? Nada demais. Nada demais. Nada demais.
E aí hoje a gente começa a aprender os nomes, eu li os pain points, né? Eu li o que não funcionava bem, vi o que precisava fazer naqueles pontos, executando, e eu lembro que no final sobrou dinheiro para eu pagar todo mundo e sobrou dinheiro comigo. Então eu ganhei dinheiro no final ainda. E estudante de medicina, naquela altura, não sei como é que está hoje, mas diferente da minha outra irmã que era advogada e desde cedo já fazia estágio remunerado, eu lembro que eu não ganhava nada. Era difícil ganhar dinheiro como estudante de medicina. E eu botei um dinheiro no bolso. Aí, cara, naquela hora, aí hoje olhando em retrospectiva, eu tive até a oportunidade de contar isso no Day One da Endeavor. Para mim ali foi meu Day One como empreendedor. Por quê? Eu vi todo mundo me agradecendo, eu adorei fazer aquilo, pô, ganhei dinheiro, tá todo mundo feliz. Falei, cara, que Não massa. ferrei Que é ninguém, isso, né? né? Que é isso aqui que aconteceu? E aí eu fui entendendo que era empreendedorismo, não sabia nem falar esse treco. Bem, daí que a história de na época, um garoto, filho de médico, irmão mais novo de uma médica, que quis ser médico e estava na faculdade de medicina, teve o despertar empreendedor. E foi de uma forma, como você pode ver agora, muito espontânea. Não teve, eu não tinha um role model, não tinha alguém que eu podia olhar e me inspirar, não tinha rede social, não tinha curso, arrasta pra cima e compra meu curso, né? Não tinha nada disso. Era a época do Orkut, na verdade. Bem, e ali eu comecei toda uma mudança de trajetória, não foi fácil, tá? Acho que aqui um primeiro ponto pra gente falar é o seguinte, é mudar e ainda mais fazer diferente do que muita gente espera de você, cara, requer uma coragem, sabe? E ali com 20, 21 anos eu comecei essa guinada que culminou no fim da faculdade, como todo mundo aqui sabe, você vai fazer curso preparatório para residência médica e tudo mais. Eu já estava decidido a não fazer. Não vou. Então, curiosamente, nunca sentei num curso preparatório de residência. E aí já comecei a ler muito sobre empreendedorismo. A essa altura, as biografias de empreendedores era para mim assim, nossa, eu começava a identificar alguns pontos ali. Aí eu comecei, através dos livros, a encontrar a minha tribo. Aí adorava, adorava. E eu lembro que eu li um livro, tá aqui um livro legal para tua audiência, vai ser incrível. É um livro que não tá no radar. Quer ver se você já ouviu falar. O Segredo de Luísa. Alguma vez já ouviu falar nesse livro? Não. Não é um livro que está no radar. O Segredo de Luísa, que muito rapidamente, é uma estudante de odontologia que nas férias voltava para casa dela em Minas e quando retornava para a faculdade voltava com umas goiabadas. E ela começa a vender essas goiabadas na faculdade, um sucesso. E ela vive um dilema se ela vai de fato ser dentista ou seguir como empreendedora. E aí o autor, ao longo do livro, vai ensinando conceitos de administração. Super bacana. É sobre empreendedorismo. É sobre empreendedorismo e eu lembro que lá eu aprendi os 4 P do marketing na época, praça, preço, Esse é um segredo do Wander. Né? Tem o segredo do Luiz, agora o segredo do Wander. Aí, então eu comecei a ler muito sobre biografia e livros como esse de empreendedorismo, e aí eu fui estudar negócios. Então, enquanto todo mundo foi para esses cursos, que eu não vou ficar fazendo propaganda aqui não, eu fui para uma escola de negócios, uma boa alma me recebeu lá e viu que o meu interesse não era em gestão em saúde. Que aqui também fica uma provocação, porque às vezes quando o médico quer se interessar pelo mundo dos negócios, ele acaba indo para uma dessas escolas que vocês estão pensando aí os nomes, e acaba indo para a turma de gestão de saúde. Nada contra, mas só para entender que ali você vai estar falando só sobre saúde. E eu queria ter uma visão mais holística, mais ampla. Então essa pessoa me colocou num curso de gestão de negócios amplo, onde no meu primeiro dia de aula, aquele dia que todo mundo se apresenta, só tinha engenheiro, economista, administrador. E lá no fundo da sala, pô, meu nome é Wander, formei em medicina, então ele olhou assim. Eu lembro, cara, que tive que comprar aquela calculadora HP 12C. E do fundo do coração, não sei se alguém aqui já usou, hoje em dia tem. Porra, eu usei a vida. É. Cara, a minha ela tava afundada, né? De tanto que você usou, né? E contas com raiva, né? Mas, cara, eu não sabia fazer 2 mais 2. Porque aquele negócio, Que é diferente, 2 né? reais. Até eu entender isso, falei, cara, tô ferrado, como é que eu vou catch up aqui com a galera? Mas resumindo, essa foi a minha história, e aí eu Mas fui pra lá. então assim, quando você fez o primeiro, né, o teu day one lá de empreender, fez a festa, deu certo, no momento seguinte você pensou o quê? Vou continuar fazendo mais festa, porque isso aqui tá com uma cara boa, vou começar a pensar em saúde, porque eu tô aqui dentro, eu sou médico, então o que eu posso fazer de negócio? Ou não? Foi Os meio... dois só em tempos diferentes. Então, eu, quando fiz a primeira festa, todo mundo elogiando, e o legal do empreendedor eu sabia o que não tinha funcionado bem. Então eu sabia, cara, essa galera já elogiou, e eu sabendo que A, B e C não funcionou bem, então na próxima eu já faço A, B e C melhor e tal. E aí foi. E até coisas do tipo, eu comecei a ser apresentado a conceitos de forma muito espontânea, que não vou fazer festa todo mês. Vou entender ali, cara, a demanda, e eu fazia
2 festas que eu adorava, festa junina e Réveillon. Cara, eram as melhores festas da cidade. Eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro. Bombava, assim, mas ia acabar ingresso 2 meses antes, um negócio louco. Escassez. Criar escassez e capturar ali a demanda da melhor forma. Então eu fiz mais festas, mas aí chegou no segundo ponto que você falou, que é, quando eu cheguei para me formar, eu falei: "Cara, eu não vou ser médico e continuar fazendo festa". Beleza, eu ganhei dinheiro fazendo as festas, eu aprendi fazendo as festas. Pô, eu lembro que na primeira festa eu abri o Excel pela primeira vez. Bem-vindo ao Excel. E aí eu comecei a botar lá quanto eu achava que ia gastar. Eu não sabia o que era budget, eu não sabia o que era forecast de vendas. Então depois, com o tempo, eu fui encaixando os nomezinhos, né. Então, ao longo dessa jornada fazendo festa, eu aprendi noções básicas de empreendedorismo, vida real ali, os riscos envolvidos e ganhei dinheiro. Eu lembro, eu tinha 24 anos, eu me formei e eu tinha o equivalente ao dinheiro para comprar uma BMW top. Sei lá, não faço ideia de quanto tá uma BMW top hoje, vou chutar aqui, sei lá, uns 400 mil reais, 500 mil reais. Nem top, deve, porque o carro tá tão caro, né? Mas bota aí, em dinheiro de hoje, uns 500 mil reais. Pô, estudante de medicina, com festa. Você fez a festa, então. Então, fazendo festa, aí nessa hora, obviamente eu tinha 24, 25 anos, não existia Uber, vale lembrar. Então, para um garoto ali, muito jovem, pô, comprar uma BMW e tal, médico recém-formado, isso passou pela minha cabeça. Fui na concessionária algumas vezes, olhei pra ela, namorei, aí falei: quer saber, cara, li tanta biografia de empreendedorismo, aí juntei com o meu melhor amigo, Davi, médico também, né, então, de vive em cativeiro, e juntei com o melhor amigo e abrimos uma clínica. E não foi uma clínica para a gente atender como médico, foi uma clínica de medicina do trabalho. A gente já entra nessa história, então ele, enquanto acadêmico, também querendo ganhar um dinheirinho para viver melhor ali, descobriu essas clínicas de medicina do trabalho que fazem exames admissional, periódico, demissional, viu que, pô, era cheia, fila na entrada, banheiro uma confusão. Aí quando ele me contou isso, falei: "Cara, espera aí, já ouvi essa história antes. E se a gente voltasse e fizesse um pouquinho melhor?". Peguei o dinheiro da BMW e ela virou uma clínica. Foi a primeira e a última vez na minha vida que eu entrei no cheque especial. Cara, gastei todo o dinheiro da BMW no cheque especial, abri uma primeira clínica. Então aí, de fato, eu começo a empreender. Então, teve a época estudante de medicina, começo fazendo festas, vou vivendo essa descoberta empreendedora, tenho que ter uma conversa séria com meu pai quando eu percebo que não ia seguir o caminho dele. Faço aqui um crédito a ele e a minha mãe também, que na hora que quando eu fui falar com eles já olharam dentro do meu olho e falaram: "Cara, todo mundo já entendeu isso". Cara, assim, eu achei que ia ser um problema lá em casa. E aí, junto com o Davi, abro a BR-Med. Passando rápido essa história, a BR-Med hoje tem 14 clínicas, são 700 funcionários, cuida de 500 mil funcionários de empresas. Então, uma história super bacana, numa época que não tinha, ou pelo menos eu não conhecia Venture Capital, que é algo que a gente conversa muito sobre isso. Então foi um outro tipo de jornada empreendedora. Para quem não é do mundo aqui dos negócios, Venture Capital são esses investidores, né, de startups. Então ali foi uma jornada onde desde o primeiro dia, depois que acabou o dinheiro da BMW, não tinha mais dinheiro, e aí tinha que ser lucrativa desde o primeiro dia. Não tem certo e errado, mas é um estilo diferente e cresce mais devagar. Então, essa empresa hoje tem 15 anos. Pô, legal. E aí, Sensacional. depois da Então você história, foi. E aí você acabou indo para isso porque era um mundo que você conhecia, era um negócio que era meio próximo, né? Antes de você fazer uma avaliação maior de negócio, foi uma ideia que surgiu ali de um negócio igual festa, né? Era um negócio normal, isso. mas dá para fazer, Melhor. igual os investidores gostam, 10 vezes melhor, né? Não é fazer 30% melhor, né? É isso, é 10 vezes melhor. incremental, assim, cara, como é que eu pego isso e meio naquele approach que ficou conhecido por conta do Elon Musk, First Principles, né, cara, assim, como deveria ser? Como uma festa deveria ser? Cara, tal, 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 tal. E não é sobre, porra, quero botar o U2 pra tocar aqui, o Coldplay. Não, não, cara. Sabe, back to the basics, cara, faz uma entrada melhor, faz um bar melhor. Medicina do trabalho, cara, pega uma clínica, climatiza, não precisa ter luxo, não precisa ser uma Livance. Mas, cara, dá pra fazer um negócio arrumadinho, com sistema na entrada. E aí a gente foi fazendo essas coisas aos poucos. E outra coisa, né, cara, eh, em tempos de Instagram, em tempos de TikTok, que todo mundo fala de empreendedorismo e quer ficar rico da hora, né, primeiro que é aquela história CEO lifestyle e que não quero ter patrão, eu vou pra praia com o laptop, aquelas imagens. Cara, vamos cortar logo na raiz isso,
porque claramente se você não quer trabalhar muito, empreender não deve ser o teu caminho. Então, é muito trabalho e o ponto que eu ia mencionar é o seguinte, leva tempo, Demora, né? tem que ter paciência. É um desserviço alguém vir aqui ou em qualquer fala sobre empreendedorismo, falar que foi fácil, que foi rápido, pô, cara, é um desserviço. A gente sabe o quanto é duro, é que depois que, abre aspas, dá certo, você sai na revista e que sai aquelas cifras bacanas, pô, bicho, mas e às vezes que eu quase morri? Tantas vezes, né? Então a gente tem que falar disso também, e não no intuito de desestimular alguém a empreender. Mas, cara, se por acaso você quiser empreender, entender que é muito difícil e a estatística é a enorme chance de não prosperar. E se você estiver bem com isso, em lidar com essa incerteza, talvez você tenha alguma chance, né, de prosperar. É. E em saúde, então, é pior, né? Porque saúde demora mais, porque é o setor mais travado, mais complexo, menos aberto. Então, se tiver 6 meses de reserva financeira para empreender, não empreenda, porque Exatamente. vai dar errado, né? Precisa de um planejamento pessoal, assim, de longo prazo, precisa de um alinhamento em casa, né, com Total, o você parceiro, isso com a é muito legal, parceira. cara. Quando alguém chega pra mim querendo empreender, é muito comum, tem muito médico que tá querendo fazer essa virada. Ótimo, eu separo 1 hora por semana, minha assistente sabe, que eu chamo de give back, muito lá por conta da Endeavor, né. Muita gente me ajudou, então mais do que obrigação de eu tentar ajudar algumas pessoas. E em todo primeiro encontro que eu faço com uma pessoa sobre esse tema, eu quase fico tentando convencê-la a não empreender. Para ver se a pessoa É, ela entendeu todos os problemas e se tá bem fundamentado, né. porque, cara, a gente precisa falar sobre isso, assim, as pessoas não têm ideia da quantidade de gente que perde anos, investe anos empreendendo, as reservas, as economias, seja herança, seja um imóvel que vende e queima. E eu brinco que empreendedorismo não é fliperama, que acabou a ficha, você vai embora, não, você fica devendo dinheiro, é muito desafiador. Então eu brinco, eu não sou um cara do mundo agro, mas uma vez me ensinaram e me mostraram que nas fazendas tem um negócio chamado mata-burro, que a fazenda fica com a porteira aberta, mas para o gado não sair tem aqueles ripados, e que a porteira está aberta, mas o gado não consegue passar. Eu brinco o seguinte, o empreendedorismo, a porteira está aberta, qualquer um pode empreender. Então essa primeira sessão eu chamo de mata-burro, eu não estou chamando ninguém de burro não, vocês entenderam aqui de onde vem isso. É para ter certeza, cara, que você tem condição de sobreviver do outro lado, porque a chance é enorme de se machucar. Mas, para quem resiste a esse primeiro encontro, tem convicção e quer, cara, é uma delícia, porque é sobre vocação, né, cara? Vocação, vocare, vocatio, é chamado. Então não adianta, a pessoa tem que empreender, na minha opinião, se ela não conseguir resistir a não empreender. Que Hum. caso contrário, tem outras formas de ganhar Tá dinheiro. incomodado ela É tá isso. incomodada onde ela tá, né. Ela tenta. Eu estava te contando aqui, cara, porra, a gente pensa numa tese, fica numa tese, e você fala: "Cara, não é possível, ninguém vai fazer. Pelo amor, faz aí, porque senão eu vou acabar fazendo". Então assim, cara, é um negócio muito louco. Então, empreendedorismo, eu queria ficar claro, e tem gente que fala: "Ah, por quê? Será então que ele acha que é o bonzão e ele tá empreendendo?". Eu falo o seguinte: "Olha só, o bom é que aqui tem vídeo, eu não sei se vai passar em vídeo ou só em áudio, Vai, vídeo vai, também. mas, eu costumo dizer o seguinte, pra não parecer que eu sou o bonzão, olha só, eu tenho 1,72 m de altura. Imagina se eu chego pra você e falo assim: "Porra, Claudio, cara, resolvi que eu vou jogar basquete". Alguém Alguém vai falar: tinha que virar pra mim e falar: "Porra, tá de "Na boa, brincadeira aí. na boa". Tu O tá de problema brincadeira, meu irmão". o problema é que o pessoal, eu brinco que é o mindset Xuxa, que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não é assim, cara. A gente tem que entender as características de cada um, físicas, emocionais e diversas outras, e tentar encontrar o melhor caminho. Agora, uma coisa que eu acho que você está fazendo aqui é super legal lembra que eu falei lá no início que eu não tinha role model? Eu não tinha assim, peraí, quais são os cases de médico empreendedor? Depois eu fui conheci a história do Edson Bueno, da Mil e alguns outros, do MOL, né? Mas na época não era tão divulgado isso. Mas o que eu acho que a gente está fazendo aqui é o seguinte, pelo menos mostrando para sua audiência que, além daquelas 50 e tantas especialidades que tem lá na AMB, cara, existe um outro caminho, que é o caminho de business. E dentro de business, não é igual a empreendedor. Se eu fosse organizar aqui em caixinhas, eu diria 3. Tem o empreendedor, mas também entender a posição do executivo, que é alguém que gosta de business, mas vai para uma grande rede, vai para uma operadora, vai para uma rede de hospitais, vem aqui para a Livance. Cara, tem espaço para médicos atuarem como executivos. E tem o investidor, que é uma forma de você estar ligado ao mundo dos negócios
capturar riqueza disso, mas colocando capital sem necessariamente ter que mudar a sua vida. Então, acho que uma das principais mensagens aqui é: ei, empreendedorismo e business como um todo pode ser também para você médico, médica, mas não quer dizer que é para todo mundo. É do mesmo jeito que cirurgia, ortopedia, cardiologia, cada um tem um perfil. Agora, Vander, tem um negócio importante aí que eu acho que é onde as coisas tangenciam, né? Quando você fala business, a gente está assumindo que é montar uma empresa que pode estar no setor de saúde ou não, mas onde a pessoa vai atuar como um empreendedor ou como um gestor. Mas o médico, né, voltando à minha brincadeira, ele é um empreendedor em linha visor e ter um consultório, né, seja montar um ou na Livance ou em algum lugar, é um business, né? Certeza. Você tem cliente, você tem que saber fazer marketing, tem que saber se comunicar, você tem que saber se vender, as pessoas têm que te encontrar, né? Antigamente, eu gosto de falar que antigamente ser médico era um diferencial. Hoje em dia você precisa criar um diferencial. Perfeito. Então, pensar também numa atividade que seja numa das 50 especialidades em como um business também é fundamental, né? Você falou do negócio da clínica lá de Medicina do trabalho. seu trabalho, você falou das festas, mas assim, se você pensar num consultório, numa atividade quando você vai no médico, você também não quer pegar fila para entrar, você não quer banhar um banheiro ruim, você não quer ser atendido atrasado. Uhum. Então, assim, se a gente fosse brincar num exercício aqui, se você fosse obrigado a seguir hoje e ter fazer o atendimento, atuar como um clínico, né? Como que você iria pensar nisso? Que tipo de reflexão que você traria aí, talvez, pro Muito médico que está legal. atendendo? É engraçado, a gente não combinou nada disso, né? Um papo muito espontâneo aqui. E a gente já se conhece há muito tempo, mas até um pecado, eu nunca tinha visitado fisicamente uma Livância. Falei pra você, quando a gente deu o primeiro tour aqui, eu falei, cara, me deu até vontade de voltar a ser médico, né? Cara, porque realmente se tirou muita fricção da jornada. Então, pegando esse gancho, eh, eu acho que se eu estivesse conversando aqui com um grupo de médicos, eu ia tentar separar ali, fazer uma grande divisão, assim, quem tem um perfil empreendedor que genuinamente gosta de organizar, seja desde pensar no layout do escritório, do consultório, ou também de recrutar, achar a secretária certa e pensar no prontuário certo, porque ele quer fazer aquele cara extremamente, ou aquela moça extremamente crítico, interessado nisso. Talvez, se fosse um cara assim, ele pensar em fazer a jornada dele de forma autônoma e construir o consultório dele, o que for. Mas eu creio, estatisticamente, que isso está longe de ser a maioria, pelo contrário. Então, eu achei o máximo esse conceito, porque claramente você libera um monte de fricção que o médico típico, né, não gosta, não foi treinado e claramente vai tomar tempo dele precioso, que ele poderia estar usando, por exemplo, em se posicionar no mercado, em conseguir atrair mais clientes e tudo mais. Então, assim, se eu fosse conversar hoje com um grupo de médicos que está aí, ou começando, ou até mesmo querendo repensar a vida dele, assim, cara, faz uma análise aí, tem um termo médico legal que é propriocepção. O médico tem um negócio que aprende na faculdade, que é a manobra em semiologia, que é dedo-nariz, que é você pegar a ponta do dedo e mesmo de olho fechado, botar na ponta do nariz. Isso é curioso, por quê? Como que será que eu consigo, de olho fechado, botar a ponta do meu dedo no nariz? Mas se você me pedir para, de olho fechado, colocar a ponta do meu dedo naquele copo d'água, eu não consigo. Por quê? Eu não tenho propriocepção daquele copo, eu tenho do Vander. Ou se eu não tiver, eu tô com um problema neurológico, que acontece. Então, eu estou propondo o médico precisa ter propriocepção, self-awareness. É ele se perceber e entender, pera, o meu arquétipo é um arquétipo mais de quem quer cuidar disso tudo ou não? E, cara, é um presente, na minha opinião, que você está fazendo aqui, porque até alguns anos atrás não tinha essa opção. Ele ia ter que se virar. Então, assim, vem pra cá, cara, entrega essa parte, e acho que a cada dia você vai fazer melhor isso, tudo leva a crer, e foca em aquisição de cliente, foca em nível de serviço, eu focaria nisso. Dominar aquisição de cliente, e aí não é um tema que é minha expertise, e eu sempre aviso antes de entrar num tema que não é minha expertise, mas eu imagino que aos moldes que eu vejo lá na BIP, rede social hoje, goste ou não, é uma identidade digital, é muito improvável que você consiga prosperar sem ter ali uma identidade digital. E outra é ter certeza de que quem vem e que vive o teu serviço, que ele tem um índice de satisfação alto, que a gente usa NPS, imagino que vocês usem aqui também, né? Também. NPS, então entender o que é NPS, dá uma googada, pesquisa e tenha certeza que você está entregando um alto nível de serviço, porque é dar tempo ao tempo. Cara, você tem uma jornada com pouca fricção, você sabe atrair cliente e você monitora se ele está gostando, é só dar tempo ao tempo. E calma.
Eu acho que o que essa turma menos está entendendo é que coisas incríveis levam tempo, as tal das 10.000 horas. Veja isso, você já tem 10.000 horas dedicada àquilo que você faz. Porque é nesse nível que se espera já você estar performando como um top percentil, seja lá no que você fizer na tua vida, de tocar violino a ser médico. E o interessante é que a gente acaba falando de alguns termos que vêm do nosso mundo de investimento, de venture capital, de empreendedorismo, mas que no final eles se aplicam para várias coisas, né? Então, 10.000 horas é um termo muito comum que investidor gosta de falar, né? Naquela linha que você falou, pô, tem 1,72, vou jogar basquete, você chega para o investidor e fala, não, eu vou montar um negócio de não sei o quê. Aí você fala assim, tá, o que você fez sobre isso até hoje, né? Você tem 10.000 horas nesse negócio, né? Você já apanhou um monte. Teve um outro termo que você falou que eu acho que é legal trazer, que é o First Principles, né? Uhum. Que eu até meio difícil de traduzir, mas é meio que você pensar do zero, né? Então, É. por exemplo, eu vou montar, a gente aqui tá num consultório de psicologia. Pô, como é que eu melhoro esse negócio? Não, eu vou puxar isso pra cá, vou trocar. Não, corta tudo, volta para trás e pensa do zero como é que eu faria o negócio mais incrível, E você né? entende que requer um traço de personalidade, cara, muito raro, que é o seguinte, porque o ser humano, a gente é criado a gente recebeu o mundo e parece que a gente tem que viver naquele mundo que a gente recebeu. E assim, parece até petulância. Você fala assim: "Não, não, tá errado isso aí. Pô, dá pra fazer melhor". Cara, eu já imagino a mãe da gente: "Fica quieto menino, para com isso". Então assim, né, você ganhou esse mundo, viva nele. E aí se a gente souber balancear isso e também, obviamente, conseguir conviver, né, sem entrar em parafuso e buscar construir um mundo melhor, cara, é assim que pessoas incríveis acabam fazendo coisas incríveis. Mas leva tempo, você vai errar pra caramba. Então eu volto sempre nesse ponto para que a gente não fale hoje, né. Hoje eu tenho 41 anos, eu empreendo há 20 anos, e pareça que vai, porque só a BIP, pô, o primeiro ano inteiro eu fiquei remando ali, remando, não saí do lugar. E olha que eu já tinha feito uma empresa de sucesso, se assim pode-se dizer. Então, ninguém aqui é X-Men, mas realmente é vocação, queria muito empreender, apliquei muito trabalho duro e, porra, tempo. E uma coisa muito legal, fui juntando gente muito boa ao longo do caminho, né, porque quem está mais tempo empreendendo como a gente sabe que parece balela, parece conversa de TED Talk, mas cara, é muito mais sobre quem está contigo do que o que você está fazendo até. Tem que ter um time, com perdão do francês, assim, um time foda. É, demais. E, e aí você tava falando, né, eu ia brincar que você falou, você foi pra segunda, né? E quantidade de coisas que a gente faz de errado e vira e mexe a gente tá aqui, a gente fez alguma coisa errada, aí vira pessoas, putz, na próxima a gente faz isso certo desde o começo, né? Então, imagine quando você foi pra segunda, né? Você quebrou a cara, mas obviamente já tinha muito aprendizado. E como é que foi né, sair do primeiro negócio e a criação da BIP, assim, como é que foi essa transição? E assim, e no fundo, quando você para pra ver, os gringos falam muito de pattern recognition, né, reconhecimento de padrão. Isso vale para o médico também, assim, o médico quando ele vê um paciente pela primeira vez com uma determinada síndrome, ele olha e ele beleza, ele vai tateando, ele chega lá. Quando ele vê pela centésima vez que abre a porta e entra, sei lá, a marcha claudicante, a forma como, porra, aterriza a planta, cara, ele já o neurologista já olha, isso tem cara daquilo. Então realmente não é exclusivo do nosso mundo empreendedor, é realmente assim, a experiência ainda vale pra caramba. Inclusive tem um livro chamado Super Founders. Eu achei legal esse livro e aqui muito rapidamente ele tenta entender o que que faz um bom founder de uma empresa. E aí ele vai fazendo comparações, ele pega assim, deixa eu ver aqui se foi idade, se foi formação nas melhores escolas. E ele vai comparando empresas de sucesso com empresas que ficaram abaixo ali da média. Cara, nada disso aconteceu. Não é a galera que vem de Harvard, não é a galera que fez a faculdade tal de engenharia versus administração. E ele foi desmistificando tudo isso. Sabe o que era o principal diferenciador? Se já tinha feito antes uma jornada que tinha alcançado um certo patamar ali. Porque é isso, você volta em mares que você já conhece. E no caso da Biv, que é a tua pergunta, eh, realmente, assim, a minha jornada anterior me ajudou muito em coisas como contratação, cara, postura, você vai ganhando um traquejo. Por outro lado, tiveram coisas que foram inéditas, e aí foi onde eu me machuquei, porque era a minha primeira vez. Por exemplo, venture capital, entender essa dinâmica, isso eu não tive na BR Med, que foi a minha primeira empresa. Então tudo aquilo que eu já tinha vivido anteriormente, cara, foi mais fácil.
E óbvio, a BIP então hoje, pelo tamanho até que a BIP tá já bem maior do que a minha empresa anterior, eu já digo que eu tô navegando em mar aberto, assim, realmente tudo agora é novo para mim, e beleza. E aí nessa hora, a gente aprende a usar figuras de mentores, gente que já passou, então você tem que ter essa humildade também. Se você só ficar olhando para quem tá no estágio anterior ao teu e se achar o gostosão da história, tem muita gente já na frente. E a Endeavor é um lugar que eu vou lá e vou aprendendo, sempre buscando raise the bar, né, cara? Eu fiz até aqui, pô, mas fulano fez até aqui, então vambora. E é isso, é uma jornada sem fim. Isso tem no mundo médico muito, né, do tutor e tal, né, tem o preceptor, isso, Isso. o mundo do empreendedorismo talvez seja mais recente, né, e é muito legal, mas o mundo médico eu acho que a turma usa muito. É incrível, eu faço muito essas analogias, por exemplo, eh, o médico, quando ele quer de fato, ele se interessa por um tema, ele está considerando aquela especialidade, você pode ver, a maior parte que fez isso, ele começa a acompanhar alguém. Tem um tio que é gastro, tem sei lá, o pai do amigo dele é ortopedista, ele começa a acompanhar. E acompanhar um negócio, você de fato acompanha, né? Isso. Você vai na cirurgia, você vai no. Porque no nosso mundo de empreendedor não tem, né? Não tem. Não, deixa eu acompanhar o. Ninguém Não nunca tem. pediu para Você acompanhar o Wander CEO, é. deixa eu te acompanhar em umas reuniões e Mas eu tal, acho né? que eu acho que também, eu Só curioso, né? é alguma coisa, cara, eu vou passar 6 meses É, acompanhando, acompanhar. meio que um entrepreneur in residence É. ali, seria muito legal. Agora, tem uma coisa nessa comparação com a vida médica, quando o médico quer migrar para o business, que acho que é uma outra mensagem super legal, que é o seguinte: vamos lá, o cidadão para ser, por exemplo, cirurgião cardíaco, que é a especialidade do meu pai, ele faz pelo menos 1 ano de vestibular, aí depois 6 anos de faculdade, aí depois pelo menos 2 anos de cirurgia geral, pelo menos mais 2 anos de cirurgia cardíaca, isso muito por baixo. Fora incontáveis cursos, congressos e tudo mais. Então, um cidadão, 10, 12 anos de estudo, para começar sendo o terceiro, quarto auxiliar de uma equipe. Então, ele vai fazer a anastomose lá da coronária com 15 anos de estudo. Estudou 10 anos, né? Uma Até loucura. falar. E aí, esse mesmo cara, se por qualquer razão ele decide empreender, no dia seguinte ele monta o CNPJ dele, abre o CNPJ dele e começa a trabalhar. E começa. Eu falo, aí, meu irmão, assim, eu não tenho bola de cristal, mas a chance de você se machucar é gigante. Você por acaso entrou no centro cirúrgico um dia e, porra, foi lá e lançou bisturi? E aí eu não entendo. Talvez requer mais humildade do médico. Porque assim, sim, você pode ser brilhante na tua especialidade, mas se você está querendo ir para o mundo do empreendedorismo, eu convido sim, depois de passar pelo mata-burro, que a gente já brincou aqui, se você parar de pé ali e entender que é o teu caminho, cara, vá estudar com o mesmo afinco que você estudou para ser um subespecialista. E a galera não faz isso. Isso para mim é mind-blowing, assim, eu não entendo esse comportamento. Então fica aqui um alerta que você gastou 10, 12 anos na tua especialidade, não custa nada gastar 2 anos acompanhando, estudando, indo a evento. Não se lança não. Não pega as tuas reservas de 15 anos de prática médica e queima abrindo a franquia porque você foi na feira da ABF. E, porra, alguém te vendeu uma franquia, que o cara tem meta de franquia para vender. O que eu já vi. Você viu muito médico Não, fazer isso. Quer ver? Arquétipo. Profissional médico, seja uma moça ou um rapaz, está começando a prosperar, tem reservas, e por qualquer razão que seja, qualquer história de vida mais diversa, o cônjuge não está muito feliz na vida dele profissional. Você vai em feira de ABF, você vai ter um monte de casalzinho lá, que um é médico e o cônjuge, por qualquer razão, está procurando uma franquia. E o médico ainda consegue fazer uma remuneração boa, costuma ter as reservas. Aí o médico entra de investidor comprando a franquia para o cônjuge fazer. Bicho, comum isso? Clichê, clichê. Eu nunca tinha ouvido. E qual é o final disso? Cara, o negócio, grande Errado, chance de dar casamento do casamento dar errado, as economias. Então, se pensar, vocês vão lembrar de alguém que já fez isso. Não vou citar marcas aqui, mas tem umas que são campeões em pegar médico ou médica que está interessado em virar empreendedor. Então, calma, estuda, aprende a ler um DRE, tu sabe ver uma ressonância, tu vai aprender a ver um DRE, entender um DRE, um balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa. É mais fácil do que entender o ciclo de Krebs, é mais fácil do que entender a fisiopatologia de uma doença reumatológica. É só estudar, pô. Cara, sensacional, isso eu não sabia, porque vai contra qualquer coisa que você lê, né? Você vai botar o dinheiro no casal, num negócio que você não treinou, e aí tem uma coisa muito comum no mercado financeiro, né, quando eu estava no fundo, que era você desenhar, você vai fazer uma carteira de investimento, você desenha qual que é o pior cenário, o worst case cenário. Então você pega todas as crises históricas, nessa crise, sei lá, o ouro caiu tanto,
a ação da Petrobras caiu tanto, e aí você faz o pior cenário, e aí você Pra fala ver se assim, o eu negócio consigo aguentar nisso aqui ou eu não aguento. Se você fizer o pior cenário do negócio da franquia, você fala, não posso aguentar isso aqui, porque eu vou perder meu dinheiro inteiro, o casamento vai acabar. E, Pô, e você acabou de ensinar uma ferramenta que é a modelagem de futuro, worst case scenario. Mas assim, ninguém ensina isso pra galera. Por outro lado também, a galera da área de saúde, aí, principalmente médicos, cara, também não fazem o beabá. Então, essa fica como uma das mensagens. É, a porteira está aberta. Avalia se você deveria ir ou não, e se você for, ó, toma juízo e vá da forma correta. Não é porque não requer um diploma na parede que você não vai ter a diligência, o cuidado de estudar, né? é, sensacional. E aí, voltando um pouco para a BIP, né? Uhum. Puder resumir um pouquinho como é que foi você encontrou oportunidade, os desafios na escala, Claro. o que foi claro que você já sabia por causa da outra, o que você Então o que acontece? treinou. Então eu estava lá, a essa altura, tocando a primeira empresa, junto com o meu melhor amigo, cofundador. Eh, Isso era 15 para 16, 2015, 16. E aí eu começo a ver essa explosão de startup. Então, iPhone ali 2008, 9, no Brasil começa a crescer ali em 10, 11. Aí chega em 2015, a gente já tinha todos esses aplicativos. Spotify, Waze, Uber, iFood. Eu lembro de eu me perguntando assim, cara, e saúde? E loucura, porque isso era 2015. Passados 10 anos, se eu perguntar para você hoje, cara, qual aplicativo de saúde que dá para dizer que tem a penetração próxima de um iFood, por exemplo? Não Sim. existe. Não existe. Quem está ouvindo a gente pode pensar aí, qual aplicativo de saúde que você tem? Ah, eu tenho o aplicativo do plano de saúde, né, da operadora. E você sabe muitas vezes que isso é, se você mudar de plano, você vai mudar de aplicativo. Então não tem stickiness, não tem aquele aplicativo que os gringos chamam de go-to app. Pensou em saúde? Pensa nesse app. Não existe. E aí isso ficou na minha cabeça. Puta, bicho, alguém vai fazer isso. Alguém vai fazer isso. Alguém vai, cara, resolver esse hiato, esse gap que é o aplicativo de saúde. E aí, falei, cara, comecei a me enganar. Não vou fazer, não. Mas se eu fosse fazer, aí eu comecei a me enganar. E minha esposa vai me olhando meio assim. Nessa altura já estava com minha esposa, a gente estava casando nesse ano. Ela começou a me olhar, ela sabia onde isso ia parar. Aí eu falei, cara, tem uma tendência muito forte, que era a tendência que a Amazon escancarava no mundo todo, que Mercado Livre que escancarava na América Latina, que é a tendência do e-commerce delivery. Falei, cara, o comportamento do consumidor está caminhando para isso, para comprar online, receber em casa. Hoje, por exemplo, cara, não é brincadeira não, isso não é todo dia, dia sim, dia não, chega pacote do Mercado Livre lá em casa. Então minha esposa compra de tudo no Mercado Livre, ainda mais quando você tem filho, porra. Eu falei, como é que seria isso na saúde? Seria a saúde domiciliar, que é o delivery da saúde. Falei, beleza, saúde domiciliar já existe, eu não inventei. Quando a gente vai ver os grandes players, marcas admiradas, eles já ofereciam saúde domiciliar. Porém, era cheio de fricção. O que a Livance fez para permitir que o médico não precisasse ter o seu próprio consultório, você cuidou disso, tirar fricção, criar uma jornada muito mais intuitiva e friendly. Falei, cara, peraí, como é que seria? Porque hoje o cara tem que pegar a mão no telefone, descobrir o número, ligar para um laboratório no horário comercial, uma clínica de vacina no horário comercial, ver que dia tem disponível para fazer na casa, pagar uma taxa, porque, você quer essa conveniência, então é mais caro. Era essa a realidade. Falei, peraí, dá para fazer melhor. Como é que a Amazon fez? A Amazon começou vendendo livro, em algum momento a Amazon começou a vender livro mais barato do que você ir na livraria. Isso pirou a cabeça das pessoas. Falei, peraí, é mais conveniente e com o tempo foi chegando em 2 dias e um dia, no mesmo dia. Eu falei, cara, como é que a Amazon fez isso? Então eu peguei os conceitos da Amazon, que o Mercado Livre usou também, e falei, cara, como é que seria isso na saúde? Então, para quem não sabe, basicamente são 2 pilares e uma terceira característica muito marcante. Os 2 pilares são, a gente tem um nome bonito para que gringo fala, que é asset light no real estate. O que quer dizer isso? Cara, a gente é leve no que tange a abertura de unidade física. Então eu falei, cara, eu consigo crescer sem precisar ficar abrindo laboratórios, clínicas, físicas mesmo, construção, tijolo. Beleza, já é um custo a menos, eu fico mais leve. O segundo, que foi o que a Amazon fez. A Amazon tinha lá os centros de distribuição dela e ela não tinha o custo que aquelas livrarias tinham na Quinta Avenida de Nova York e tudo mais. Beleza. O segundo ponto eu tenho que ter muita tecnologia que me permita, quando eu sair desse meu centro de distribuição, eu faça várias entregas, né? No meu caso, eu entrego um serviço. Então, são esses 2 pilares que tem nome bonito, que é asset light no real estate, então leve em ativos imobiliários,
e tech-enabled, ou seja, é empoderado por tecnologia para ser muito mais eficiente. Foi isso que a BIP fez. Então a gente tem, no mesmo conceito que tem as dark kitchen. Hoje tem muito restaurante que você vai lá no iFood e pede em casa, esse restaurante não existe para você ir, né? Ele é uma dark kitchen. Então a gente tem esse conceito na saúde. Dito isso, a gente começa por vacina, e a gente fala, beleza, eu vou ter um local de onde meu time sai, vou ser muito eficiente em tecnologia, desde a compra. Então a mãe pode comprar 3 da manhã, acordou para dar de mamar, criança dormiu, ela consegue resolver, ela não conseguia. Então eu fui tirando fricção dessa mãe, que é a persona que a gente atende. E o terceiro elemento que eu falei, que a gente tem como característica, que eu bebi lá da fonte da Amazon e do Mercado Livre, é uma obsessão por nível de serviço. Então eu sabia que eu tinha que ser leve, eu não podia sair abrindo clínicas, eu tinha que botar muita tecnologia para ser eficiente e eu queria encantar, não queria atender. Eu queria que a pessoa, depois que te passasse pela experiência da BIP, falasse, uau! E assim que a gente começa a BIP e aí a gente destrava a saúde domiciliar no Brasil. Vai ter orgulho de dizer hoje, por exemplo, a gente é a maior empresa de vacina do Brasil. Isso já há alguns anos. E crescendo assim, double digits. Ano passado a gente cresceu 60% ano contra ano. Então, crescendo muito e sem ter uma clínica aberta. Então, ninguém no Brasil vende mais vacina do que a BIP e a gente não tem uma clínica aberta. Que é o paralelo do Uber, né? Que é a maior empresa, o Airbnb também não tem. Maior rede de quartos, não. Maior rede de quartos e tal. Por mais que o modelo não seja exatamente igual, mas assim... O paralelo de que se a conseguir tecnologia construir. permite, né? É espetacular. E quando você fala de encantado UAU, você tem um desafio extra que é um pouco paralelo. Uma vez eu conheci um cara que ele teve a oportunidade de investir no Uber, e ele foi com um amigo dele, chamou, era um brasileiro que morava no Vale do Silício, e aí ele tinha a oportunidade de investir 100 mil, e ele na época, o amigo investiu, Não. e ele falou assim, cara, quem vai entrar num carro de um estranho? Esse negócio não vai funcionar. Quem vai alugar um quarto na casa de Casa de um alguém? estranho. E aí no teu é pior ainda, que é o que eu ia chegar. Esse cara aí, só pra dizer, os 100 mil do amigo dele virou 18 milhões, e esse cara se arrependeu só um pouquinho. Mas indo pro teu caso, quem vai deixar entrar na minha casa e quem vai deixar vacinar meu filho ou fazer um exame em mim. Então assim, o nível de Confiança. desafio e de confiança é um outro patamar, assim, né? Então assim, a experiência obviamente é fundamental, mas tem esse lance da credibilidade. Como é que você pensou um pouco Não, sobre aí isso? você Assim? matou, porque é verdade. Existe um termo, você sabe bem, mas explicando para a turma, existe um termo que é early adopter. Assim, existem pessoas que, quando lançam um software novo, lançam um iPhone novo, por exemplo, correm na Apple para comprar, porque esse cara é early adopter, ele quer estar sempre com o mais moderno. A gente costuma dizer que não tem early adopter na saúde. Ninguém quer pegar o bebezinho e falar, eu vou nessa clínica nova que abriu. Não, eu quero ir naquela que sempre fiz, Tradicional, próxima né? do Einstein. Cara, o Einstein é uma marca admirável. Então a gente lá atrás, cara, como é que eu vou fazer a pessoa escolher a nossa... Então, você está certíssimo, esse era um dos principais desafios, cara. Ninguém vai confiar na sua empresa. E honestamente, o que aconteceu no caso da BIP? Cara, eu tinha, obviamente, uma reputação pessoal, né? Não era nada incrível, nenhum influencer, nada do tipo, Mas um cara sério. mas uma pessoa séria. E aí eu tinha um nível de relacionamento com médicos. Então, o icebreaker aí foi, por incrível que pareça, meus relacionamentos pessoais. Só que aí é onde o nível de serviço paga dividendo. Por quê? A pessoa confiou em mim, indicou, porque confiava em mim. Chegou lá, o paciente foi atendido e volta para ele agradecendo porque foi incrível. Esse cara já vai indicar de novo. Confiança. Aí essa pessoa que gostou vai no grupo de WhatsApp da escola, vai no grupo de WhatsApp do condomínio e fala, gente, descobri uma empresa nova aqui muito legal, fui atendido, os caras são o máximo. E aí a coisa foi acontecendo. Então sim, a gente teve alguns desafios, esse não foi o único, mas quando fala em saúde, você vencer essa arrebentação do ceticismo, que é assim, que empresa é essa aí? Você tem que ter uma estratégia clara para isso. Ainda mais se você é o prestador do serviço médico propriamente dito. Pensa que vacina é um vírus, uma bactéria que eu estou injetando num bebezinho recém-nascido. Cara, e a gente já atendeu foram mais de 2 milhões de visitas. Então, imagina 2 milhões de portas abrindo. Mas é o cara que mais entrou na casa dos brasileiros, né? Com certeza. Pô, tem saúde, com certeza. Tô pensando aqui, talvez instalação de TV a cabo, talvez tenha mais. Talvez tenha casa, porque você pega um iFood e não entra na casa, assim, Eu costumo dizer isso, cara, porque assim, já é um desafio você fazer logística de entregar no portão. Pô, você que tem filho sabe, cara, assim, o quartinho da criança é aquele lugar que ninguém vai. Escuro, um barulhinho, Pô, eu mando time lá em milhares de casas por dia.
Mas pegar o neném, espetar a agulha na perninha, injetar um vírus, uma bactéria, e a gente tem um NPS altíssimo. Cara, é um baita desafio. Pô, eu lembro a quantidade de pessoas que falam, essa BIP aí dá pra confiar, tal. É. Que o cara vai, vou perguntar pra 10 pessoas antes de botar alguém na minha casa. Isso que você falou do início, pô, esses dias eu tava vendo de novo pela milésima vez o Brian Chesky, fundador do Airbnb. Ele fala, o melhor conselho que o cara do YC deu pra ele lá, o Paul Graham, ele falou, é melhor você ter 100 pessoas que amam o teu produto do que você ter 10 mil que acham que ele é ok, né? Então, assim, você levou isso à risca. Eu lembro que a gente aqui também teve um pouco disso na Liberta, mas no começo tem que ser assim, a pessoa tem que sair e falar assim, eu não acredito que aconteceu a ponto de você indicar para alguém, né? É isso. E assim, cara, eu pagaria o dobro para É. ter esse serviço. Quando você consegue criar esse. E isso acontecia desde lá das festas. Para mim ficava claro, eu vou fazer um paralelo. E olha como é que a gente é sempre fruto das nossas experiências. Steve Jobs, naquele clássico speech dele para o time, para a faculdade de Stanford, né? Connecting the dots. Você olha para trás a vida e você vai conectando. Olha os pontos aqui. Lá nas festas, eu entendi que chegava uma hora que eu podia cobrar muito caro no último lote, né? Que festa tem isso, lote. Por quê? Todos os amigos do cara já tinham comprado. A menina que ele estava interessado ia estar no Réveillon naquela festa. Esse cara, se eu quisesse, eu cobrava 3 vezes o valor do primeiro lote. E ele pagava. E eu nunca fiz isso. Sabe por quê? Não é porque eu sou bonzinho, uma boa alma. Eu acho que eu sou uma pessoa boa, mas não por isso. Eu pensava o seguinte: esse cara, que eu vou cobrar 3 vezes o valor, ele vai botar um dinheiro no meu bolso, mas no fim da festa ele vai pensar, valeu a pena? E eu não vou conseguir entregar uma festa pra ele 3 3 vezes vezes melhor do que o cara, do que o amigo dele. Eu não vou conseguir garantir que ele vai ter namorado a menina que ele queria namorar. Então, assim, talvez só se isso acontecesse que ia ter valido a pena. Então, eu sempre entendi a diferença de preço e valor. Preço é aquela questão monetária e valor é o sentimento. Então, eu sempre quis manter o valor maior do que o preço. Então, na BIP é muito isso. A gente faz um atendimento que era coisa de rico. E eu faço isso para alguém que paga o preço de uma clínica padrão de mercado. E a pessoa fala, uau, quer ver uma coisa boba, cara? Pontualidade. O brasileiro está tão acostumado a sofrer com serviços domiciliares. Acho que se for pensar que a gente falou agora de TV a cabo. Cara, como é que é a experiência de TV a cabo quando você marca na tua casa? Ó, seu Cláudio, estaremos na tua casa entre 8 e 5. 8 da manhã e 5 da tarde. Aí você fala, pô, você tá de brincadeira comigo, né? Tendo mais nada pra fazer na vida, né? Eu, princesa, eu vou ficar aqui o dia inteiro te esperando, não, é horário comercial. Cara, na BIP a gente fala, ó, vou estar na tua casa 9 da manhã. Ah, Wander, vocês sempre chegam 9 da manhã? Cara, é São Paulo, é Rio de Janeiro. Então, assim, acontece da gente atrasar, mas aí eu já sei que eu vou atrasar, eu aviso, peço desculpas, dou a opção da pessoa reagendar, e o povo fica apaixonado. Claro. Então, assim, de novo, às vezes é sobre o básico bem É feito. a fila da Disney, né? Tem 3 horas de fila. Mas tá Mas avisando, tá lá, ó, vai ser 3 horas e 10, né? o Tá, povo tá sorrindo. tá avisado. É incrível. E é interessante isso que você falou da experiência dos 100 primeiros, que isso vale muito para um médico no consultório quando ele está começando, né? Putz, eu só tenho um paciente. Ah, aquele paciente tem que sair dali e falar, cara, você não tem ideia do médico que eu fui, né? Se tiver aqui, o lugar já vai encantar. Mas, pô, se o médico fizer um bom atendimento, quantos médicos ligam, mandam uma mensagem na semana seguinte, pô, você fez o exame que eu pedi, você tá melhor, tal. Como é que você faz aquele efeito uau para ele sair e falar para um monte de gente, né? Porra, você me dá a oportunidade de dar um gancho, que é o seguinte, que mania que as pessoas têm de achar que encantar tem a ver com dar brinde, com coisa que custa. Cara, é o simples, é pontualidade, é cordialidade, é atenção, é carinho. Cara, isso não custa dinheiro, isso custa boa vontade, pô. Quer ver uma coisa? As mães ligavam, às vezes, porque criança, quando tá com febre, não pode vacinar. E a mãe já tinha agendado, uma semana antes e pago no cartão de crédito. E, cara, ela ligava pra gente, eu tenho gravações disso. Oi, é que tem um agendamento pro meu filho, Rafael, só que ele tá com febre. O que que tá passando na cabeça dessa mãe? Ela tá assim, cara, vão me cobrar uma taxa de 50%. Cara, quando o nosso time falava, poxa, que pena, realmente é muito ruim quando a criança tá com febre, né? Olha só, vamos ver aqui uma nova agenda pra você. Aí eu ofereci uma agenda, aí ela, não, tá bom, essa outra agenda tá boa. Aí depois ela ficava, você dava pra ver na voz dela, assim, Taxa de ela, remarcação, né? e acabou? Ó, e melhoras pro Rafael, tá? Cara, essa mãe saía encantada, só porque a gente não se aproveitou de uma situação que eu poderia cobrar. Aquele negócio tá com Essa mãe tá mal companhia aérea, né? Que vai te. Essa mãe tá mal dormida, ela tá se sentindo culpada porque ela deixou o filho brincando no parquinho com a criança melequenta, ela acha que ela é a pior mãe do mundo. Ela tá achando que vai perder o dinheiro de uma vacina que é caro e que ela tá, se esforçando pra pagar. Aí você vai e é minimamente carinhoso e ajuda ela. É. Cara, ela vai falar de você
pro resto da vida. Cara, é o que você falou, é o básico, né? Atender na hora, em saúde, é uma experiência básica. Uma vez eu acabei num médico com meu filho, que era, enfim, não era na Livância, fui no prédio, não tinha estacionamento. Aí tive que achar uma vaga. Aí começou a chover. Aí cheguei no negócio encharcado. Então, assim, nunca mais vou voltar. O médico Ele não tava doente, ele volta. Não, o médico pode ser o que for, né? Então, assim, é o básico. Então, pô, tem um valet no prédio, você consegue subir. Pô, tem um Wi-Fi. Já fui um médico bom que não tem um Wi-Fi decente. Aí você chega mais cedo, você precisa trabalhar. Aí você é atendido depois. Pô, tem o meu pediatra de infância, que eu lembro que eu acabei indo nele bem mais velho. Começou a demorar uma hora, eu fui embora. E aí, só que depois você fica lembrando a vida inteira que você fica... Pediatra ainda é mais difícil, né? Mas assim, pô, se você conseguir avisar, ou enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer. Básico, acho O que é isso. básico, né? Se a gente puder, o encantamento não vem de um duplo twist escarpado que você vai dar ao abrir a porta. Mas assim, seja sempre pontual. É aquela mensagem no dia seguinte, e aí, tá melhor? Teve febre de novo? Cara, que cara atencioso. Bicho, programa lá que você vai ligar. Sei lá, é você anotar no seu prontuário questões da vida pessoal da pessoa e se mostrar genuinamente interessado sobre algum tema que te conectou com a pessoa. Assim, e dá tempo ao tempo. Eu vou voltar sempre nisso. Assim, tenha paciência, porque eu acho que é uma geração com muita ansiedade. E aí me dirigindo aqui a uma geração que está começando a vida profissional. Porque vê o amigo no Instagram, vê o outro ali que parece estar bombando. A essa altura todo mundo já entendeu que no Instagram todo mundo é rico, bonito, feliz, né? Pô, cuidado com isso. É uma fábrica de fazer deprimidos, porque você só fica vendo o palco, você não vê os bastidores da pessoa. Não compare o palco do outro com o teu backstage. Né? Exatamente. Então assim, cara, foca em fazer o teu. Pô, encontre uma forma de trazer seus clientes de forma ética, dê a melhor experiência, pense nos detalhes e dê tempo ao tempo. Eu nunca vi essa receita dar errado. Pode dar um pouco mais rápido para um, para outro, foge de atalho, foge de qualquer... Uma pena, e isso é importante, na tua prática no consultório vão te oferecer coisas erradas e muitas vezes você nem sabe que é errado e não saber não evita que você esteja cometendo eventualmente uma fraude. É a história do recibo repartido, é a história do reembolso da operadora, uma série de coisas. Não precisa, pessoal. Foge de atalho, dê tempo ao tempo e trabalhe duro. Parece clichê, mas ainda funciona, né, cara? Estamos na maratona, não é corrida de 100 metros. Mas não é mesmo, talvez é um Ultraman. Mas é uma delícia, cara. É tão bom ver o progresso. É tipo aprender um esporte, é tipo dieta. Você não vê progresso no dia a dia. Mas, cara, daqui a pouco você fala, não é que você olha no espelho, você tá melhor, ou você faz um movimento no esporte, seja qual for, você fala, encaixou. Pouquinho todo dia, às vezes dá uns passos para trás e volta. Curtir a jornada mesmo, cara. Assim, o time aqui começou a mandar uma mensagem faz algum tempo, um e-mail, quando o profissional, pô, você fez 100 consultas na Livance, né, no teu fez 200, mas o pessoal fala assim, caraca, eu não tinha me ligado, olha que loucura, tal. Então às vezes a pessoa também não tá nem conseguindo curtir os marcos, né, e assim, a gente também aprende como empreendedor que também celebrar as pequenas vitórias também é importante, porque não dá só pra... porque não veio, porque hoje o cara faltou, e porque aquele cara reclamou, e porque não sei o quê. Então, se você conseguir, né, olhar esses pequenos marcos e curtir, dá um pouco dessa sensação de evolução, né? Toda vez que eu promovo alguém a sócio lá na empresa, e ganha ações, ou qualquer tipo de momento desse, eu falo, você vai me prometer uma coisa, você vai pra casa, com seu marido, com sua esposa, tu vai abrir um vinho, uma Coca-Cola, o que tu gostar, tu vai bater uma foto no seu iPhone aí mesmo. Porque assim, é isso, se você não fizer isso, são âncoras que, ou melhor do que âncoras, são aqueles do alpinista, né? Alavanca, sim, né? Você vai ter assim, aqueles pontos de segurança que você vai... Porque você vai tomar muitos tombos. Você vai tomar muitos tombos. Mas se você não capturar o máximo que puder, até a última gota desse suco, quando algo bom acontece, que a jornada não faz sentido. Então seja o que for, cara, vai levar 10.000 horas, a maior parte dessas horas vai ser tiro, porrada e bomba, mas vão ter aqueles momentos bons, celebra, aproveita e curte a jornada. E, pô, não compara. Porque se comparar é a receita para frustração. O negócio que eu gosto de falar é que de vez em quando, você já viu a história do marshmallow, do teste, que fala assim, pô, de vez em quando come a porra do marshmallow. Os caras fizeram um teste em Stanford com crianças ali, acho que era da faixa de 5 anos, faz uns 30, 40 anos, então já tem os resultados. E aí assim, dava um marshmallow pra criança e falava o seguinte, tem esse marshmallow, você pode comer, não tem problema, é teu, só que se você esperar um pouco, você vai ganhar um segundo. Então, você fica à vontade, você decide. E aí tem um vídeo, vale a pena entrar no YouTube e botar o teste do marshmallow. E aí as crianças ficam olhando, aí tem umas que, pum, já come de cara, e tem umas que ficam esperando o próximo. E as que esperaram o segundo, a longo prazo, foram muito mais longe na carreira.
que conseguiram esperar e olhar para o longo prazo, né? Não resistir à tentação de curto prazo, como você falou. Mas aí eu tive um professor meu que ele mostrou esse vídeo e ele falou assim, cara, mas de vez em quando, come após o marshmallow, cara, não precisa ficar Dá uma mordidinha. dá uma mordidinha, cara, relaxa, come e Como tal. tudo na vida, cara. E aí a avó da gente já falava isso, assim, o meio do caminho tende a ser ali, vão ter momentos que, se você quer ser diferente, você vai ter que dar uma desequilibrada. Um outro tema legal pra gente falar, talvez fala-se muito sobre work-life balance. E recentemente eu vi um livro um livro não, né, um vídeo do próprio Jeff Bezos da Amazon, que ele fala, não vamos usar equilíbrio, vamos usar harmonia. Você viu esse? Eu Cara, vi. muito legal. Bom, Porque isso, para construir coisas incríveis, tem que ter momentos de desequilíbrios. Vai ter muito desequilíbrio. Mas se você estiver bem, e você mencionou há pouco sobre quem vai empreender, alinhar dentro de casa. Porque a harmonia passa por isso. Você tem que estar bem com aquele seu desequilíbrio, a tua esposa, eventualmente se você tiver filhos, porque se engana quem acha que, eu vou empreender. Não, cara. Você vai arrastar a sua esposa ou o seu marido para empreender, porque afinal de contas você vai voltar para casa estressado, tenso, frustrado, vai ter seus momentos ali de desespero. Todo mundo tem. Eu tive, tenho certeza que o Cláudio teve. A gente chama isso de Near Death Experience. A gente passa perto ali várias vezes de um evento apocalíptico pra gente. E a gente conseguiu, então, entender que você tem que estar em harmonia, não é em equilíbrio. Tentar fazer algo incrível em equilíbrio, cara, aí você está querendo demais da pessoa, né? É só ver um atleta olímpico, ele não é uma vida equilibrada, é uma vida focada, mas ele tem toda uma estrutura em torno dele. Alinhado. sensacional. Bom, Pra gente caminhar pro final aqui, então a BIP, acho que tem várias coisas que a gente poderia falar, mas, poxa, investidores de primeiríssima linha, né? Pô, do Davi Vélez, fundador do Nubank, até Mark Zuckerberg, que é grande colega teu, né? Brincadeira, né? Todo mundo acha que você conhece ele, mas enfim, acho que conquistou aí, invadiu, né, no bom sentido, a casa de 2 milhões de pessoas e acho que conseguiu fazer existir um app, pelo menos, que muita gente recorre. E aí acho que na saúde é triste, porque apesar de tanta necessidade que a gente tem, a gente estava falando antes, tem poucas empresas que conseguiram de fato, né, ganhar relevância, tal, tirando as incumbentes. E acho que hoje você está numa posição privilegiada. Qual que é a visão para frente? O que esperar, né? Vai ser tudo dentro desse app, né? E vai ser esse app, esse go-to app. Era vacina, virou exame, acho que tem infusão. O boa. que dá para esperar aí? A ideia, a visão de longo prazo continua sendo se tornar esse app que tem essa relevância ao ponto de, se estiver num almoço de família, alguém disser, estou precisando de tantantan, se esse tantantan for no mundo da saúde, eu espero que outra pessoa na mesa vai dizer assim, pô, Cláudio, vê aí na BIP. Então é aí que a gente quer chegar. Dito isso, eu citei aqui várias vezes a Amazon, em verdade eu me inspiro muito neles, né, com toda a diferença, mas a gente se inspira. E o Jeff Bezos, né, fundador da Amazon, ele tem um quote dele que é Step by step, ferociously. Então assim, ferozmente, mas passo a passo. Então a gente quer chegar lá, quer ser esse app, mas não é uma jornada daqui para lá. Então a gente endereçou vacina. Você viu aqui o meu orgulho em falar que a gente é a maior empresa em vacina no Brasil. Beleza, um carinho enorme, tem um time tocando, estamos crescendo. Fomos para laboratório. Cara, hoje são 6 milhões de pessoas que já estão credenciadas, que podem usar a BIP. E a gente crescendo acelerado, cresce ainda mais rápido do que vacina, afinal de contas é um mercado que a gente está mais no início, mas já hoje em volume de atendimento já chega a ser quase o mesmo número em vacina. E a gente sim, tem planos de aos poucos ir entrando em novos negócios. Por exemplo, eu vejo que você usa óculos. A experiência de você conhecer o seu grau, né, a correção que você precisa, de ir até um local, fazer o seu óculos, é uma experiência que eu já mapeei e falo, cara, eu poderia fazer muito melhor. Então, em algum momento, a gente vai endereçar isso. Infusões, né, medicações de pacientes com doenças, por exemplo, reumatológicas e tal, a gente já está fazendo isso agora. Então, a gente vai passo a passo. Então, o que esperar do futuro é, com muita disciplina, mais rápido que eu puder, mas com muita disciplina, continuar crescendo vacina, crescer muito laboratório e entrando uma a uma as business units, né, as linhas de negócio que a gente quer fazer. De tal forma que, em a gente executando isso, a consequência natural vai ser que a gente tenha tantas soluções dentro da BIP que a gente vire esse app de saúde. E eu não sei se você sabe de onde vem o nome BIP. Eu já te falei isso alguma vez? Eu ouvi você falando no lugar, mas acho que vale a pena falar porque é muito bom. É legal, porque assim, o que eu espero com isso? Que conforme a gente vá colocando uma linha de serviço depois da outra, o que precisar chamar de saúde, que você chame pela BIP. E aí o nome, eu mencionei bem no início do nosso papo que meu pai trabalhava todo de branquinho,
Só que eu não mencionei que ele usava um aparelhinho na cintura. E pra galera que tem pelo menos 35 mais, vai lembrar que eram os pagers, que antes dos pagers eram os bips, que era aquele aparelhinho que você ligava para uma central, dava um código, e esse código era o código do aparelho e apitava, bipava lá, de tal forma que a pessoa olhava e eu tenho que procurar um telefone e ligar para esse número. Era assim que os hospitais chamavam os médicos. Então era muito comum eu estar com meu pai na igreja, na pizza, na pizzaria ou no cinema, aquele negócio pipocava, meu pai olhava aquilo, aí saía correndo, tinha que ir para o hospital para reoperar um paciente. Eu lembro que eu ficava chateado, mas por outro lado parecia que meu pai era o Batman, que botava lá um alerta e ele saía correndo. Então, para mim, BIP tem a ver com chamar a saúde. Então, é assim que eu espero, que a gente consiga endereçar então para o futuro é isso, uma business unit, um serviço de cada vez, sempre buscando encantar o cliente e com calma. Isso não vejo caminho diferente de virar um app muito relevante na saúde. Em que ano exatamente? Aí é o mais rápido que a gente conseguir. É o famoso calma que eu tô com pressa. Exatamente. É até calma porra que eu tô com pressa. É isso aí. Boa, sensacional, Vander. Em geral, ao final eu peço algumas dicas de alguma coisa, mas acho que ao longo da tua jornada você foi dando dica de livro, o segredo Segredo de Luísa. Segredo de Luísa, acho que você Não, trouxe vários... para sua audiência composta por profissionais de saúde, esse livro é matador. Depois tenta pegar com a galera aqui que acharam, porque vai ser num formato de um romance, uma história fictícia. Eu confesso que eu nem sei se é real ou fictícia, mas e vai ter noções básicas de administração. Não, sensacional, e acho que é legal ver, acho que essa coisa bem fundamentada, né? Acho que o empreendedorismo tem um lado de você se jogar e testar, mas esse se jogar talvez tenha sido aquela festa, e a partir dali é muita metodologia, muita ciência, muito estudo, né? Não é só estudo para medicina, obviamente quando você vai abrir o cérebro de alguém é um pouco mais delicado do que abrir o CNPJ, você pode acabar com o teu, mas você não está acabando em geral com o dos outros, mas tem muita metodologia, muito estudo, muita inspiração, e coisas que valem para tudo, né? Como você falou de empreender, vale para empreender dentro do consultório, Com certeza. os cuidados valem para todos os outros tipos de cuidado, então, enfim, acho que ficou uma Legal. aula boa para a turma aí. Nessa linha, a gente conhece aquela frase que é preparar, apontar, fogo. Para mim, empreendedorismo é preparar, você tem que estar minimamente preparado. Aí sim, fogo, apontar. Porque você está minimamente preparado, aí você se lança e realmente você vai apontando, né, durante a jornada, mas não confundir de não ter preparo. Então é isso, assim, ó, encontre uma forma de ter minimamente preparo. Uma conversa como essa, aguentar aqui 1 hora a gente falando, cara, com certeza já saiu ali com um monte de informações, agora vai atrás, cara. Pega aqui alguns conceitos que a gente falou, seja curioso, como diria Steve Jobs, stay hungry, stay foolish, vai atrás, que, pô, se eu conseguir sem os recursos que hoje estão disponíveis, a galera aqui tem que fazer coisa muito maior do que BIP, do que Elevance. E não precisa esperar fazer um negócio gigante, pode aplicar no consultório no dia a dia, na jornada do primeiro paciente, né? Vai testando. Ninguém começou gigante, então no mínimo começa pequenininho, curte a jornada, tenha calma e se dedique, que eu não conheço história que deu errado alguém fazendo isso. E tenha paciência. Valeu, meu irmão. Boa. Obrigado. Valeu. Parabéns aí.